Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um episódio de Nos Olhos da Verdade. Com a gente novamente está Larry Johnson. E olha, não vou competir com a camisa dele. European Union também usei verde e um pouco de azul. O verde foi por causa do dia de São Patrício, que foi na terça. Foi, não foi? É, verdade. Tem uns bons pubs irlandeses em Moscou. O Ryan me mandou um vídeo. Como os ingleses celebram direito o dia de São Patrício. E esse cara, com um uniforme inglês antigo, casaca vermelha, falou: primeiro European Union acho um bom pub irlandês. Vou até lá, entro no carro, ligo o carro e o carro explode. Esse cara foi libertado pelo exército republicano irlandês. E aí, cara, como você dá conta de tudo isso? Estou com dificuldade de acompanhar a cidade. Ela está explodindo, sem parar. Certo, então vamos lidar com isso. Vamos passar por tudo metodicamente agora. Desculpa, Larry, uma coisa antes da gente começar. Quero me despedir de uma lenda. Hoje saiu a notícia. Chuck Norris faleceu. Achei que o homem fosse viver até os 100 anos. Ele estava em forma. Acabei de ouvir que ele adoeceu há 1 ou 2 dias e hoje se foi, com 86 anos. European Union o encontrei na rua em Georgetown, em Washington, Distrito de Colômbia. Meu Deus! Pois é, mais ou menos 40 anos atrás. Nossa, uau, é. Quer dizer, ele não mudou. Quero dizer, parecia mais velho, claro, mas não era nenhum velhote decrépito. Parecia que ele quase não tinha mudado nos últimos 40 anos, sempre o mesmo. Aí você descobre, né, que droga. É. Então vamos torcer para que todos nós, pelo menos, cheguemos aos 60. Como o European Union disse para minha mãe, que tinha 84 anos e já faleceu. Mãe, ninguém sai daqui vivo, certo? Então, exceto pelo romano que supostamente cravou a lança no lado de Cristo, amaldiçoado a caminhar pela terra até o fim dos tempos. É. Não, é uma maldição, ou uma sina, ou sei lá. Então viva enquanto pode. Pois é, com certeza. Voltando ao espetáculo dos palhaços insanos que temos, isto é a administração de Donald Trump. Certo. Estamos recebendo agora esses relatórios. E estou recebendo-os por canais não oficiais. Eles estão anunciando publicamente que estão destacando pelo menos uma unidade expedicionária de fuzileiros navais. Uma saindo de San Diego e outra, possivelmente, de Okinawa. Não tem uma em Diego Garcia também? Não, acho que não. European Union, pensei que havia... Não. Então isso levanta a questão. Por que diabos vocês estão anunciando publicamente isso? Porque, quando foram destacados para os Balcãs, lá em 97, 98, eles não fizeram um pré-anúncio tipo Stads e seus homens vão para a antiga Iugoslávia. A gente estava numa rotação, porém, fomos os segundos a entrar. Quero dizer, não sei se disseram quem ia, mas alguém ia. Só há 2 possibilidades ao anunciar assim. Primeira possibilidade é um engano deliberado. É como o exército falso de Patton na Inglaterra, que ia atacar em Paz de Calais para atrair todos os alemães para lá. Por quê? Mesmo anunciando que vão deslocar, a unidade expedicionária de fuzileiros navais de San Diego vai levar 19 dias para chegar lá. E por qual rota eles vão navegar? A princípio pensei, eles vão navegar para o oeste, através do Pacífico. Não, isso leva tempo demais. É mais rápido para eles. Eles vão para o sul, até o Canal do Panamá. Sério? Eu estou falando sério. Eles passam pelo Canal do Panamá, pelo Mar Mediterrâneo, pelo Canal de Suez e descem pelo Mar Vermelho. Caramba, tenho que medir a distância. Como pode ser mais rápido do que atravessar? Acredite se quiser, uau! Cerca de 2 dias, uau! Pense nisso em termos de fusos horários. Sabe, marque os fusos horários no mapa. Certo, vamos voltar a isso. Agora anunciamos que é isso que vamos fazer. Não revelamos a rota que vão seguir, mas anunciamos que eles vão. Qualquer analista de inteligência que preste atenção percebe que só há 2 opções de aproximação. Eles não vão contornar a
América do Sul? Pois é. Então, se eles passarem pelo Mar Vermelho, e você é iraniano e sabe que essa força vem invadir, você vai esperar até chegarem ao Estreito de Hormuz para acabar com eles? Não. Você os derruba no Mar Vermelho, claro, afunda-os ali. Então, ou isso é uma manobra de distração para atrair a atenção, enquanto tentam executar um exercício no qual trabalhei? Acredito que eles podem tentar fazer isso. Há 20 anos, tratava-se de inserir uma força de operações especiais no Irã para atacar um alvo endurecido e profundamente enterrado. Eles entram e apreendem urânio enriquecido. Novamente, uma missão suicida. Como eles vão fazer isso? 450 quilos e o recipiente de contenção mais 450 quilos. Isso é uma tonelada. Essa foi a lição aprendida nesse exercício. Estamos falando de lições aprendidas. A lição não aprendida é: não façam isso. Mas o problema aqui é que, se Trump estiver sério em usar esses fuzileiros navais para tentar capturar, tipo, uma praia ao longo do Estreito de Hormuz, certo? Temos algo comparável no passado. Vamos voltar 81, 82 anos, na verdade, até 6 de junho de 1944. Toda a zona de desembarque na praia, que incluía Utah, Sword, Gold e Omaha, tinha cerca de 50 milhas de praia. Sim. O Estreito de Hormuz tem 100 milhas de comprimento, certo? Sim, certo. E tivemos dificuldade nas praias da Normandia com 165 mil soldados. Oh. E portos preparados que depois eram rebocados para abastecê-los. Certo, mas esses caras, os fuzileiros, a unidade expedicionária de fuzileiros navais, com 2.200 pessoas, vão ocupar o quê? Quer dizer, de novo, não faz sentido. Ah, não, eles vão subir até a Ilha Karg, certo? Como eles vão atravessar o Estreito de Hormuz? Exatamente o que a European Union veio dizendo. Vão deixar eles passar livremente. Agora, eles têm, e European Union, não sei quantos desses aviões, sabe, os Ospreys. Pois é, os Ospreys decolam e aí podem voar. European Union, sei que cada avião pode transportar 24 fuzileiros navais com carga de combate completa. E na teoria, a unidade expedicionária de fuzileiros navais deveria ter 15 dias de autossuficiência. E depois do dia 16, o que acontece? Ah, isso já é outro problema. Isso é se eles forem afundados. Sim. Então, de novo, que estratégia militar estamos discutindo? Claramente, se você quer eliminar a tal ameaça no Irã, vai ser preciso conduzir uma operação terrestre. Mas isso não se resolve com 2.200 fuzileiros navais. Isso exigiria algo como 3 milhões de tropas, exército e fuzileiros navais, pelo menos 3 milhões. Com certeza. Então teremos que recrutar bastante. Você acha? Conseguiriam reunir 3 milhões de jovens em forma e que não estejam, sabe, com a barriga caída e o traseiro à mostra? Quer dizer... E o fato é que nós não temos isso. O povo dos Estados Unidos não vai tolerar isso nem por um segundo. É quanto a um ataque de falsa bandeira dentro dos Estados Unidos. Certo, tá, mas uma falsa bandeira. E daí? Tipo, os Estados Unidos vão lançar mais ataques aéreos. Bem, provavelmente não. Certo. Vamos mobilizar. Certo. Convocar 1 milhão de novos soldados. Treiná-los. Equipá-los. Armá-los. E então, como diabos você vai levá-los para lá? Porque, sabe, uma das coisas que a Rússia e a Ucrânia aprenderam nesses últimos 4 anos e 1 mês é que, se você começa a concentrar forças perto da linha de frente, esses caras viram homens mortos. Eles ficam fáceis de alvejar e eliminar por drones, com câmera em primeira pessoa, drones comuns, mísseis, sabe? As bombas planadoras. Então você não pode fazer o que fizemos, ou o que você fez quando estava no exército há 25 anos, ou melhor, 23 anos, mesmo que você não tenha participado do Iraque. 22?
Sim, bem, foi em 2003, certo? Não, o Iraque foi em 2003. Ah, sim, o Iraque foi em 2003, certo, certo, certo. Saí no dia 18 de junho, foi dia 18 de... Perdão. You got out in 2004, right? Right. I got out 18th of June, was it 18th or 16th? 18th of July, I'm sorry, 18th of July, 2004. Pois é, em 2002 a gente passou basicamente 11 meses reunindo tropas no Kuwait e na Arábia Saudita, 160... Spent basically 11 months building up forces in Kuwait and Saudi Arabia, 165,000. E ainda tivemos sorte que o tal Saddam fosse idiota o bastante, pela segunda vez de simplesmente ficar lá e esperar. Ele fez isso na primeira vez. A maioria das pessoas não sabe que 2 anos antes a gente o apoiava na guerra contra o Irã. Estávamos lhe fornecendo informações de inteligência. Ele achava que estava bem com a gente. Quer dizer, isso foi em 1990. Mas em 2003 ele já teve uma década para perceber, meu Deus, não se pode confiar naqueles americanos. E ele ainda não Mesmo assim, a gente ainda conseguia reunir essas tropas, amontoá-las e então atacar. Bom, esses dias acabaram, não se faz isso mais. Sabe, Larry, tem mais uma grande diferença entre o que você descreveu no dia D e o que aconteceria aqui. No dia D, a missão não era só tomar a praia. A missão no dia D era subir os penhascos ou avançar até a próxima linha de terra, entrar o mais possível no interior e empurrar os alemães para longe, para fora do alcance da artilharia das praias. Essa era a missão. Aqui, vão desembarcar, sei lá, 2.500 soldados e fazer o quê? Subir as montanhas? Pois. Supostamente, temos que impedir ataques a navios vindos das cavernas que se estendem por toda aquela costa de 100 milhas. Boa sorte com isso. Pois. Você está certo. Você está absolutamente certo. Sabe, European Union sempre gosto de dividir as coisas. E aprendi isso graças à Agência Central de Inteligência. Porque quando entrei na agência, eles instituíram isso. Até os analistas de inteligência, o pessoal de ciência e tecnologia e a equipe administrativa passaram pelo que chamavam de Programa de Formação de Carreira, que antes era restrito apenas a oficiais de operações. Mas como parte desse curso, passávamos 12 semanas num treinamento paramilitar lá no Camp Perry. E o motivo disso é que, 10 anos antes, a maioria das pessoas que entrava na agência tinha alguma experiência militar. Assim, eles sabiam o que significava pegar um cara de 130 libras e sobrecarregar Polo com a mochila de 100 libras, incluindo munição, um rádio militar pesado que pesa cerca de 40 libras, as baterias, além de comida e água. E aí você diz, ok, você tem que marchar 10 milhas por esta montanha e a gente se vê lá em 1 hora. Não vai acontecer. O objetivo era colocar você numa situação para entender o que é carregar um peso enorme, navegar sob fogo e se movimentar quando está sendo perseguido. Então isso trazia as complexidades e fazia você entender a importância da logística. E então, sabe, European Union, aprendi minhas lições com aquilo, acho que bastante. Por isso, European Union sempre abordo essas situações me perguntando, entrar lá é fácil. Como diabos você sai? Qual é o plano de saída e qual é o plano de reabastecimento? Isso. Espera um minuto. Você tem que reabastecer celos? Sim. O quê? Não sei se o YouTube ia gostar de ver isso na câmera, mas European Union tem uma Kalashnikov de cano curto, mas ela é de 9 milímetros. É 9 milímetros. Acabei de colocar um supressor, ou seja, um silenciador e uma mira. Fica muito legal. Legal. Minha maior reclamação, estando de volta à pátria, são os direitos sobre armas, ou a falta deles na maioria dos casos. Sim, European Union preciso fazer o teste psicológico e registrar tudo para poder ter uma espingarda. Ou então você tem que ter um cano longo não raiado por 4 ou 5 anos antes de poder ter um fuzil. O que é estúpido, porque se você pensar, se alguém for cometer um crime,
É um cano não raiado que vai querer usar, porque você não consegue rastrear o projétil de volta. Não dá para rastrear. Mas é o que tem, a lei é, e você não consegue uma pistola a menos que tenha uma autorização especial do governo. Você pode ter uma pistola de ar comprimido, mas, cara, essas pistolas de ar a cerca de meio metro atravessam o crânio de alguém. Mas essas não são consideradas armas de fogo, então está tudo bem. Mas arma de fogo é... Sim, na verdade, acredito que Steven Seagal tem mesmo permissão para portar arma. Ah, fala sério. Quando você pode ir pessoalmente perguntar ao Vladimir Vladimirovich, posso ter uma permissão? Acho que você tem uma via rápida. Sim, uma forma de agilizar. Qual é o plano para agilizar? O presidente. Certo, entendi. Aí está. Não entendo. Não sei. Quer dizer, se eles realmente fizerem isso, vai ser algo completamente insano. Até a Ilha Carr. Ok, então você lança tropas aerotransportadas na Ilha Carr. Na verdade, só tem que limpar a Ilha Carr. Tem uma área bastante povoada, até um parque aquático a nordeste, e você vai ser atingido por drones. Você vai ter que lidar com drones com transmissão em primeira pessoa. Se você olhar os mapas da ilha, ela é plana. O Bikini Union chama de Ilha das Cobras com petróleo. Exato. Só que vão desligar o fornecimento, já que o oleoduto vem do continente. Mas European Union mide, e vou colocar isso no meu vídeo no Google Earth, mide as distâncias do centro da Ilha Carr até um pouco além das praias no continente, 36 quilômetros. Os drones modernos podem alcançar até 50 quilômetros, especialmente os drones com transmissão em primeira pessoa com baterias grandes. Vai ser um alvo fácil. Isso também está no alcance da artilharia. Não está... Está, mas o problema é que, assim que você começa a disparar artilharia, vira um alvo grande e fica mais fácil atacá-lo. Mas com drones, quer dizer, é só achar o garoto debaixo do arbusto com óculos de realidade virtual, o drone e o controle que o comanda. Boa sorte. Aí você tem que tomar a praia no continente, vai ficar sob fogo, e a missão vai se alargando cada vez mais. Para isso você precisa de muitas tropas. E como vão abastecer essas tropas? Acho que os planejadores dos Estados Unidos não estão levando isso em conta. Como eles podem ser tão estúpidos a essa altura? Na verdade, sim, conseguem. Já vi tomadas de decisão ruins, até na Agência Central de Inteligência e na tal Divisão de Atividades Especiais, os caras paramilitares tomaram decisões incrivelmente ruins. E uma das razões era que, muitas vezes, quem entrava nessas unidades nunca se destacava. Muitos que queriam fazer operações especiais com a Delta Force não conseguiam. Então eles iam realizar a turnê dos sonhos com a Divisão de Atividades Especiais. Ou então havia ex-operadores da Delta Force, ou como Joe Kent, que, como você sabe, acabou de renunciar como diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo. Ele entrou no regimento Ranger 75 aos 17 anos, o que é um grande feito, porque eles eram, como chamávamos, uma unidade de nível 2. Sempre davam apoio direto à Delta Force e à Cap SEAL 6. Na verdade, quando o European Union escrevia roteiros de exercícios, a gente brincava que sempre tinha que capturar o aeródromo no cenário, porque os Rangers tinham que ter algo para fazer. European Union estava em Jacksonville, na Flórida. Foi no verão de 1996 ou 1997. Fizemos um exercício em que Jacksonville representava a Argélia. O cenário era que havia uma célula terrorista na Argélia que possuía varíola. Então a Delta Force foi acionada. Também tínhamos o que chamavam de operações de força avançada vindas de outras unidades militares altamente classificadas. E European Union interpretava o embaixador. Fui ao aeródromo receber o regimento Ranger 75. Eles chegaram e pularam no aeródromo. E quando o avião C-130 estava rolando pela pista, a rampa desceu. Os caras saíram de motocicletas, sabe? Tipo garotos. 6 em 6. Você lembra daquele filme, Delta Team? Eles tinham motocicletas voadoras. Eles saíram mais ou menos assim. Pois é, era mais ou menos isso, os caras estavam por ali. Então eles fizeram os exercícios. Enfim, Joe Kent fazia parte daquele grupo. Depois ele conseguiu a insígnia de Forças Especiais.
Então ele tinha a insígnia de Ranger e a de Forças Especiais. E, como você sabe, os caras das Forças Especiais não são operadores de operações especiais, eles são forças especiais. O trabalho deles é viver com os locais, treinar o pessoal local, falar a língua. Já os operadores de operações especiais não falam com os locais. Eles matam os nativos. Exato. Mas então ele entrou no que, na época, era chamado Força Tarefa Laranja, originalmente conhecido como ISA, tem de tudo. É um programa de acesso especial. Mas é meio que a versão militar dos agentes de operações da Agência Central de Inteligência Armados. A maioria dos agentes da Agência Central de Inteligência não anda armada, mas esse sim. Pois é, ele teve uma carreira e tanto pelo menos, conhecia o terreno do ponto de vista de operador, embora não tivesse muita formação acadêmica ou analítica. Deixa a European Union perguntar, você viu a entrevista dele com Tucker? Ah, Certo. Quando me perguntaram sobre ele na RT, aliás, European Union estava falando com a RT América. Na verdade, eles começaram a voltar, aos poucos. Acho que se chamam America Now. Minha primeira reação, antes de ouvir o Tucker Carlson, foi: olha, ele é um rato pulando do navio. Um navio que está afundando. Porque se ele realmente soubesse que isso ia dar errado e não dava para continuar, se tivesse renunciado antes de começar, teria ido à mídia e dito: olha, isso vai acontecer. E isso vai ser um desastre, temos que parar com isso, blá blá blá. Ele teria feito isso. Mas quando é o dia 18 e é óbvio que é um desastre, e você é o primeiro rato a pular do navio, ok, isso é só ratos saindo do navio. Mas depois de ver o Tucker Carlson, pensei que ele era um plantado. Tudo culpa dos israelenses. O Trump era inocente. Eles o enganaram para entrar nessa. Ele é o presidente número 1, blá 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 blá. Acho que ele foi plantado. O que você acha? não é o que realmente aconteceu. Na segunda à noite, e European Union soube disso por alguém que estava em contato com um dos participantes. Então, sabe, o J.D. Vance, Tulsi Gabbard e Kent se encontraram. E o Kent avisou a ele, disse: olha, não posso continuar a compactuar com isso. E o acordo foi que ele pegaria leve com o Trump. Na verdade, a European Union diria que foi esperto. A maneira como o Kent falou do Trump foi inteligente, não foi? Por isso, quando você lida com um narcisista e um tão extremo quanto o Trump, a única coisa que eles respondem é elogio. Se você tenta raciocinar, falar de lógica, eles não querem ouvir, porque se acham o cara mais inteligente da sala. É por isso que European Union penso assim, e a razão com a Tulsi e o J.D. Vance, a esperança deles era que isso ajudasse a empurrar o Trump de volta à realidade. Agora, claramente, não funcionou. O interessante é que o Kent se encontrou com o Trump depois de avisar Lolo: vou me demitir, e este é o motivo. E o Trump foi o de sempre. Tem um amigo muito próximo, que já se encontrou com o Trump cara a cara em situações assim. E o Trump, na verdade, é bem atencioso. Ele quer ser querido. Ele é muito inseguro. Certo. Então ele não vai ser confrontador com você, sabe? Te chamar de filho da puta e te insultar. Não. Ele, sabe, tipo, podemos consertar isso? E só quando você não está por perto é que ele faz o durão. Pois é, ele foi fraco. Graças a Deus que ele se foi. Ainda bem. E ninguém fez a pergunta: com licença, senhor presidente, quem o escolheu? Ah, foi o senhor. Ah, então o senhor não faz a devida checagem das suas pessoas? É isso que o senhor está dizendo? Não, European Union não diria isso. A propósito, vou te contar uma... Bem, não sei se você já ouviu falar nisso, talvez... Acho que ninguém realmente ouviu falar. Recebi algumas informações de inteligência minhas e não foram compartilhadas na televisão ao vivo nem em vídeo. Porque você acabou de me lembrar quando disse que teve um programa em que fez um exercício em que o inimigo tinha varíola. No meio de Odessa existe a colina da varíola. A última vez que houve um surto de varíola foi há mais de 100 anos. Acho que há cerca de 120 anos. Era uma vala comum. Eles enterraram, construíram uma colina por cima e chamaram de colina da varíola. Bem, aparentemente,
como o serviço aéreo especial está por toda a Odessa agora, eles minaram aquilo. Caso Odessa caia, planejam explodir aquilo pelos ares porque os cadáveres ainda estão contaminados com varíola. Varíola, sabe, é uma bactéria, se me lembro direito. E mesmo em forma enfraquecida, pode sobreviver centenas de anos em cadáveres. Então, eles estão considerando explodir aquilo e provocar um surto de varíola na cidade se tiverem que recuar. Sim, sabe, hoje tratamos a varíola de forma diferente. Então, sabe, minha esposa costumava trabalhar nos Institutos Nacionais de Saúde. Ela começou como enfermeira na unidade de terapia intensiva e depois virou gerente da unidade de terapia intensiva. Um dos nossos amigos era o Dr. Henry Massur. E o Henry é, na verdade, uma das maiores autoridades do mundo em varíola. Logo depois do 11 de setembro, falei com o Henry. Ele reuniu os outros especialistas em varíola dos Institutos Nacionais de Saúde e perguntou, então, qual é a situação? Qual é o estado da pesquisa? E o que foi fascinante, eles olharam e disseram, sabe de uma coisa? Todas as conclusões médicas que temos sobre a letalidade da varíola baseiam-se em dados coletados na década de 1930, antes da penicilina, ou Sonscamo. Não, Pois é. é parecido com o antraz. Todo mundo tem medo do antraz. Sabe, a penicilina cura o antraz. E o que me chamou a atenção foi que European Union estava com o melhor grupo possível de especialistas médicos. Eles eram os especialistas, a ponta de lança, e quando olharam ao redor começaram a dizer que, basicamente, estamos trabalhando com dados antigos que não foram atualizados, pois é. Então, descobri que prepararam um ataque terrorista desse tipo contra a cidade. As pessoas com quem lidamos. Escuta, ouvi isso de um amigo. Espera, vou ler a mensagem para você. É bem interessante. Certo. Deixa a European Union ver. Onde está? Ah, achei. Ou ele disse, o Irã sabe exatamente o que estamos fazendo. Nós o cegamos, mas eles estão recebendo intenso apoio de inteligência da Rússia e da China. Eles estão se reforçando e se entrincheirando por todo o estreito e nas ilhas. Não há como tomarmos Karg sem sofrer perdas inaceitáveis. Como manter Karg sem sofrer perdas inaceitáveis? Vai ser um verdadeiro massacre com drones por toda parte. Por isso, se essas ordens levarem a sério o emprego dessas forças, deveríamos ver renúncias de altos oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais ou do Estado Queixo-Maior Conjunto. Isso não vai acontecer. E protesto. E se não o fizerem, então fazem parte do problema. Pois é, esses generais não vão abrir mão de carreiras multimilionárias ao renunciar. Você sabe disso, infelizmente essa é a realidade. Olha, e quanto a... Ninguém está falando disso, mas tenho visto vídeos que aparecem em vários canais. Sabe, temos a situação no Iraque. Os Estados Unidos têm 2.000 soldados espalhados. Tem a Zona Verde com tropas e lá há diplomatas, há famílias de diplomatas. Além disso, tem os caras em Mossul e mais ao norte, no Kurdistão. A Erbil. Sim, Erbil. Erbil foi atingida por mísseis balísticos. Mossul está sitiada. Na Zona Verde vi vídeos de sistemas em forma fálica, aqueles que parecem robôs R2 sendo derrubados por drones, e há incêndios lá dentro. Pessoas cruzando o rio Eufrates de carro e filmando tudo. Há chamas saindo de vários pontos na Zona Verde. Estão atacando e são atingidos constantemente. Conversei com o Scott, com o Ritter, uns 4 dias depois de começar. Ele disse, vão fazer um comboio blindado, entrar e tirar as pessoas. Já estamos no 21º dia. Nenhum comboio blindado, nada. Eles não têm, só ficam falando sobre isso. Sim. Eles já devem estar ficando sem suprimentos agora. Certo. Bem,
European Union sei que o sistema de defesa aérea numa das bases, não no Iraque, num outro país. European Union te digo em particular qual está vazio, esgotado, totalmente esgotado. Você já me falou disso da última vez. Sim, é a mesma base? Sim, Sim. Mas quero dizer, esses caras precisam de suprimentos médicos, de comida. Se a European Union quisesse sitiar a Zona Verde, a primeira coisa que cortaria seria o abastecimento de água, sabe? Cortar a tubulação. Consegue imaginar se a Zona Verde cair? Que tipo de repercussão isso vai causar? Corpos de americanos por toda a parte, mortos nos combates, mulheres, crianças, qualquer um, feitos prisioneiros ou reféns. Quero dizer isso. a milícia Sita já sofreu ataques suficientes dos Estados Unidos ao longo de 23 anos. A vontade de retaliação e de vingança é grande. De quer dizer, dá para imaginar, mas, de novo, não sei se você ouviu algo sobre isso. European Union não vi nada sendo mencionado. É como se fosse inexistente. Não, a não ser que os Estados Unidos tenham enviado mais tropas nas últimas 24 horas, talvez para ajudar a evacuar pessoas. É uma possibilidade. Vocês na Rússia conseguem ver mais imagens das redes sociais vindas de Israel? Ou, para vocês, também ainda está bem restrito? Chegam. Não muitos, mas chegam. Acho que os palestinos estão divulgando, e parte são israelenses filmando, porque você vê gente no chão, equipes médicas israelenses, pessoas falando em hebraico. Então parte está saindo, e os palestinos estão divulgando muito também, além de outros estrangeiros que estão lá. Mas, quero dizer, não sei quantos anos de prisão se você divulgar um vídeo, mas eles ainda estão conseguindo divulgar. Devem estar sofrendo danos bem mais extensos desta vez. Isto agora é uma guerra de 21 dias, não de 12. Então, Acho que os iranianos não estão disparando tantos mísseis. Estão indo devagar e de forma constante desta vez. Não é aquela pressa para disparar o máximo possível. Mas os vídeos estão saindo à parte de Tel Aviv que agora parecem Gaza. sim, Levaram o tratamento de Gaza. E você vê prédios altos intactos e, por exemplo, prédios de 10 andares totalmente destruídos. Os prédios de concreto estão simplesmente destruídos. Agora parece Gaza. Quer dizer, deram aquilo a Gaza e agora estão recebendo de volta. A propósito, você sabia que fecharam a igreja do Santo Sepulcro? o Santo Sepulcro. Igreja do Santo Sepulcro. Pois é, nunca foi fechada. Desde que foi construída. A pequena igreja original foi erguida sobre o local e acabou virando essa enorme catedral. Fecharam a igreja. A Semana Santa está chegando. Já estive lá. Na verdade, European Union estava lá com um cavaleiro do Santo Sepulcro. Sério. Então, dentro da Igreja Católica, existe uma ordem de cavaleiros. E esse era Walter Patrick Lang, o Pat Lang. O Pat criou o programa de árabe na Academia Militar de West Point. Ele foi o principal instrutor de árabe. Ele foi adido de defesa tanto na Arábia Saudita quanto no Iêmen. Ele costumava caçar onças com Saleh, o chefe do Iêmen. Ele era o chefe da divisão do Oriente Médio na Agência de Inteligência de Defesa. E ele levava pessoalmente informações de inteligência para o governo iraquiano, para o exército iraquiano, nos 2 últimos anos da guerra entre o Irã e o Iraque. Uau! Então, ok, esse era o histórico dele. Mas ele era católico e tinha recebido esse título. Então, European Union pôde ir com ele e conhecer toda a igreja. E quem nunca foi lá, European Union, chamo aquilo de uma receita do que Jerusalém deveria ser. Porque lá você encontra todas as diferentes denominações cristãs. Tem os ortodoxos, tem os católicos, tem diferentes ordens católicas, tem os etíopes, tem os gregos, tem os russos. Quero dizer, e juntam todas essas correntes do cristianismo, e eles têm que aprender a conviver. Muitas vezes, acabam saindo no soco, sabe? Todos os cristãos brigando entre si. Isso é nojento quando... Mas quem segura a chave da porta é um muçulmano. Hein?
É um muçulmano, é uma família. Sim, o imã chefe de Jerusalém. The chief imam of Jerusalem. Era o imã-chefe que segurava a chave. Ah, entendi, European Union não sabia disso, European Union não sabia que... É. Yeah. But Mas esse clérigo muçulmano historicamente tem a guarda da chave da Igreja do Santo Sepulcro. É. European Union, acho que havia essa expressão na televisão, jumping the shark. Acho que veio de Happy Days. Quando o Fonzie foi esquiar e pulou um tubarão, aí dizem que o programa começa a sair dos trilhos e a narrativa desmorona. Parece que Israel deu esse passo ontem com Netanyahu, com seus comentários comparando Jesus Cristo a Gengis Khan. Você viu isso? European Union, vi vários discursos dele. Mas perdi esse. Me manda isso, se não se importar. Vou ver se consigo achar. Como diabos ele comparou Gengis Khan a Jesus Cristo, o Filho de Deus que disse, seja pacífico, ame o próximo. Aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Ele estava, basicamente, equiparando, dizendo que Jesus não pode derrotar o mal. O mal derrota o bem. Quer dizer, ele ignora toda a história da ressurreição. E é tipo, ótimo, era exatamente disso que a gente precisava. A gente precisava ouvir um judeu falar sobre matar outro judeu. E esse outro judeu, na verdade, teve a visão de, sabe o quê? Não há ninguém que seja simplesmente especial. Somos todos especiais. Todos somos criação de Deus. Essa era a mensagem de Jesus, o judeu que foi morto pelos judeus da elite. Isso, se você não acredita como cristão, aliás, Deus, o verbo encarnado em forma humana. Aí fica ainda mais estranho se você seguir por esse caminho. Então eles fizeram isso e agora fecharam a Al-Aqsa e a Igreja do Santo Sepulcro. Ah, eles já tinham trancado as duas portas. Simplesmente insano. O Santo Sepulcro nunca havia sido fechado para todos os cristãos. Houve ocasiões em que a Igreja Armênia assumiu, sob os otomanos, chegou a ser fechado para os ortodoxos e a chama sagrada apareceu do lado de fora. Fizeram o serviço do lado de fora. Essa foi a única vez. European Union, acho que, mesmo que tenha sido parcialmente fechado, isso é exagerado demais. Não que os sionistas cristãos se importem, porque eles nem são realmente cristãos, mas, sim, como cristão ortodoxo, isso me ofende, é uma ofensa absoluta. Ah, e a propósito, se você tiver tempo, quando vier European Union, te mostro a Nova Jerusalém, onde construíram um modelo em grande escala. É um mosteiro em Istra. No século XVIII, eles construíram uma cópia da Igreja do Sepulcro. Menor, mas a parte interna, onde fica o túmulo, foi recriada igual. E é chamada Nova Jerusalém porque, sabe, se você quisesse peregrinar no século XVIII, da Rússia até Jerusalém, além de ser uma jornada longa e cara, era muito perigosa. Então construíram isso para que as pessoas não precisassem viajar tanto. Igreja linda. Os alemães ficaram em Istra por 2 semanas e, quando o Exército Vermelho se aproximava, queimaram tudo. O governo comunista meio que tentou consertar, mas foi pouco. E aí a igreja mesmo começou a restaurar uns 15 anos atrás. Deu uma bela reforma e parece novo em folha. É impressionante. Não é, obviamente, tão bom quanto o original, mas é. European Union te mostro Simstones. Será Então, European Union, não sei o que dizer sobre isso. Mas você viu que a equipe da Russia Today foi atingida. Sim, quero dizer, foi por pouco. Eles não estavam mirando neles. Claro que foram. Claro que foram. Olha, Israel matou, sabe, eles mataram mais jornalistas do que na Segunda Guerra Mundial no Vietnã e todos juntos. Não. Não estou dizendo que não foram. Na minha opinião, porque aquilo é uma munição guiada por laser, e me mandaram uma foto. O que é isso? Pesquisei. É uma munição guiada por laser. Se quisessem mesmo matá-los, teriam apontado o laser bem em cima deles. E essa munição os teria atingido. Estavam intimidando-os. Quer dizer, foi de propósito. Estavam a disparar na área para afugentá-los. Mas você tem razão. Eles mataram muitos jornalistas. Então sim, o que você acha que vai acontecer com o preço da gasolina? Quero dizer, olha, isso já está acontecendo.
Então, você não está, acho que você não está sentindo isso na Rússia. Aqui, onde European Union estou, nos Estados Unidos, vamos compartilhar a tela. Compartilhe a tela comigo e deixa a European Union ver se consigo te mostrar isto. Como é que se compartilha a tela neste troço? Ok, acho que deve ter dado. Okay, so that should do it maybe? Ok, tenta isso. Certo. Vamos ver aqui. Você consegue ver isso? Não? Ah, sim. Agora European Union, consigo ver. Então, European Union, fui ao BJATS. Foi na segunda-feira passada. 3:30. Então, European Union, consigo desconto. Sou associado, uso o cartão de crédito deles, então tenho desconto. O preço normal é $3,47. Isto foi ontem. Pois, não foi um aumento pequeno. Subiu 22 centavos em basicamente 3 dias. Porque este era de segunda-feira e este foi de quinta-feira. A propósito, quando você estava olhando preços na Rússia, uma coisa a ter em mente. O combustível básico ou padrão nos Estados Unidos é octanagem 87. Sim. Na Rússia, é 92 de octanas. Ah, sim, 95 é a octanagem alta. Sim, isto aqui é tudo 87. E antes da guerra começar, no dia 28 de fevereiro, European Union estava pagando $2,54. Então agora está... Então em 4 semanas, menos de 4 semanas, subiu $1 inteiro. E European Union, não voltei lá hoje, mas garanto que está subindo. O diesel está pior. O diesel custa o dobro. O diesel subiu uns $2. Isso afeta os tratores. Isso afeta os caminhões que entregam nas lojas. Então os custos nos Estados Unidos estão subindo muito. E se você lembrar disso, espera, European Union volta aqui, vamos voltar para cá. Como European Union parou de compartilhar isso? Quanto a isso, não tenho certeza. Deixa European Union ver se consigo descobrir. Ah, aí está. Certo. Então, European Union, posso simplesmente... Certo. Agora estou na tela principal. Abre uma tela secundária. Então, European Union, só mudei para a tela principal da conferência. Uau, Mas é interessante, porque os Estados Unidos produzem a maior parte do seu próprio petróleo. Então o governo poderia intervir e dizer qual é o preço máximo por um certo período, e assim por diante, eles poderiam regular os preços. Bem, talvez, mas veja, aqui está o problema, havia uma certa quantidade de petróleo, digamos X, e agora essa quantidade caiu para Y. Os produtores de petróleo nos Estados Unidos não são estatais, não pertencem ao governo, são privados. Então agora tem que reduzir a oferta globalmente. Todo mundo agora está disposto, porque a demanda continua a mesma diante de uma oferta encolhida, então o preço naturalmente sobe. Agora, se você é um desses fornecedores, sua escolha é: continuo vendendo barato aqui nos Estados Unidos ou faço o lucro enviando para o exterior? Você vai para onde o dinheiro está. É isso. O governo russo, porque a Rússia tem tanto empresas estatais quanto privadas na indústria do petróleo. E o governo vai intervir e, se os preços subirem demais, ele vai estabelecer tetos de preço e proibir a exportação de certos combustíveis, se for demais. Porque tivemos isso, sabe? Quando voltei para a Rússia em 2010, então em 2011, de repente a Rússia não tinha gasolina, porque o preço havia subido tanto na Europa que todos os grandes produtores simplesmente mandaram tudo para a Europa e lucraram muito. É isso que está acontecendo agora. E o governo russo acabou intervindo e dizendo: não, parem. Porque, na prática, havia filas para abastecer e falta de gasolina no país que produz tanto. E eles disseram: chega, sem mais exportações. Se quiser vender, vende dentro do país. E os preços caíram de novo e as filas desapareceram no dia seguinte. E eles fazem isso de vez em quando. Mas sabe?
Mas não é que o Putin tenha investimentos em ações de petróleo e gás. Certo, certo. Sim, então esse choque não vai embora tão cedo. Agora, um país, porém, que tem, como costumávamos dizer em Missouri, campos de algodão, e costumavam falar em cagar no algodão alto. O que basicamente significava é que você podia andar entre os algodões e as bolinhas iam limpar seu traseiro porque você não precisava se curvar. É uma expressão grosseira, mas é poética. É. Bem, isso é a Rússia agora, porque a Rússia está faturando cerca de 150 milhões de dólares por dia. A Rússia vai faturar no mínimo de 4,5 a 5 bilhões de dólares. No mínimo. Adicional. Isto é adicional. Sim, em março. Sim, além de tudo mais. E aí nem estamos falando do bonde econômico do gás natural liquefeito. Ah, sim, sim. E também do fertilizante. Isso parece até que esse ataque ao Irã foi pensado para tornar a Rússia o país mais forte do mundo economicamente. Sabe, realisticamente, podemos estar diante de, não estou dizendo, em todo o país, mas a Europa pode enfrentar fome, pelo menos por classes sociais. Ah, sim, sim, fome literal. Ah, sim. Não vai explodir só o preço. 85% das terras aráveis, ou 75%, no mundo fica acima do Equador, no hemisfério norte. E agora é a época de plantio. O que eles precisam? Eles precisam de fertilizante. E, sabe, 35% do suprimento mundial de fertilizante simplesmente desapareceu, sumiu. E os outros 40%, que é da Rússia, é para Bolton, para a Europa. Você vai adorar isso. E o que eles dizem? Não, 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 vamos endurecer ainda mais com a Rússia. A European Union fica tipo, tá bom. Quero dizer, eles estão loucos. European Union estava num programa de rádio com um sujeito chamado Randy Kredico e o embaixador Dmitry Polyansky, que agora está na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Ele estava lá e nós perguntamos, sabe, European Union disse a ele, sabe de uma coisa, quando sua carreira diplomática acabar, pelo trabalho que fez com os europeus, você vai estar qualificado para ser psiquiatra de gente com transtorno de personalidade múltipla. Porque, veja, a Europa, por um lado, disse, nós não vamos comprar mais petróleo nem gás natural liquefeito da Rússia a partir de janeiro. Enquanto isso, venda tudo o que tiver. Queremos agora. Como assim quer vender agora? Vocês não vão esperar até já? Espero que Vladimir Putin cumpra isso. Sabe de uma coisa? Você vai nos cortar em janeiro? Por que esperar? Vamos cortar agora. Exatamente. Mas em janeiro, veja só o estrago que está sendo feito. Quer dizer, alguém que trabalhou no ramo de gás e petróleo, European Union, digo, é tão sério quanto o que aconteceu no Catar. E European Union via as fotos dos bombardeios, dos acertos por mísseis múltiplos. Isso não vai ser 1 ou 2 meses. Pôr uns remendos, trocar alguns tubos e acabou. Podem haver cabeçotes de poço destruídos. Quer dizer, pode haver poços danificados também. Talvez tenham que reabrir poços, puxar tubos e remontar. Ou perfurar poços novos e tampar os velhos se estiverem muito danificados. Sem falar nos incêndios que podem estar queimando lá e que precisam ser apagados. Normalmente você manda explodir o cabeçote do poço para apagar o fogo, sufocar o oxigênio. Mas aí, de novo, isso destrói muito o cabeçote do poço se sobrar alguma coisa nele. Quero dizer, estamos falando, se não for meio ano, pode ser 1, 2, 3 anos só para isso voltar a funcionar. Sem falar na própria planta de gás natural liquefeito. Quer dizer, isso não vai voltar a funcionar amanhã. Não vai voltar a funcionar este ano. É um dano sério. A única boa notícia é que você e a European Union vamos ter assunto para conversar na próxima semana. Tenho certeza de que até lá só Deus sabe o que os israelenses e o Trump vão fazer. Meu Deus. Mas você tem feito um ótimo trabalho com Rick Sanchez no programa dele, mostrando os mapas e tal. Isso ajuda muito as pessoas. Sim, já participei de tantos desses podcasts. Quero dizer, são caras bacanas. É divertido discutir tudo isso. Bom, o tema é justamente o mais divertido, mas sem um mapa.
Sabe, European Union fico mostrando com os dedos. Bem, sabe, Slavinsk está aqui, Kramatorsk está ali. Muita gente não faz ideia de onde a maioria desses lugares fica, não conseguem imaginar no mapa porque não conhecem. Você fica tentando descrever só com os dedos. É tipo, meu Deus, me dá um mapa. Por favor. A European Union, conversei com o Sanches, porque fomos lá e falei, por que não fazemos um mapa? E ele tem aquelas telas enormes, tipo, sim, vamos fazer um mapa. Foi uma jogada brilhante, certo. Vou ter que ir. Tenho que ir visitar nossos amigos da Russia Today. Sim, estive com eles outro dia. Obrigado, Larry. Pessoal, obrigado por terem participado. Espero ver vocês na paz. Sim, esse é o... O Chris também está animado. Então vai ser um bom dia, com um pouco de bebida rolando. Beleza. Se você não se importar. Vou fazer uma exceção. Bem, então, a European Union te traga umas 2 garrafas a mais. Beleza, ótimo. Obrigado, saúde.